de pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler as Escrituras, porque quando o Senhor fala, o Senhor está na casa. O pastor Leandro já deu uma bronca em todo mundo para trazer a Bíblia, e aí eu já entendi que ele estava falando de mim. Ah, irmão, eis-me aqui. Nunca mais serei envergonhado. Vou deixar ela aqui no banco da igreja. Quando forem limpar a igreja, não perde a minha Bíblia. Amém? Glória a Deus. Gustavo Ribeiro falou assim: ô pastor, tá com esse cabelo aí. Irmão, tô sem gel, minha vida tá uma loucura, irmão. Hoje foi um dia muito doido. Eu cheguei de viagem ontem, minha mala tá no carro, ainda não consegui pegar minha mala. Tô escovando os dentes com a escova da minha esposa. Passei desodorante dela hoje. Então tá aquele jeito, irmão, né? Mas tá dando tudo certo em nome de Jesus. Gênesis capítulo 18, verso de número 1 ao verso de número 14, nós vamos ler. Aí vocês estavam cobrando para eu pregar mais, ó, eis-me aqui. Ninguém fala agora, nossa pastor, preguei semana passada, tá vendo? O que eu preguei semana passada? Quem lembra? Não foi? Quinta-feira foi eu, não fui? Ô louco, não fui eu quinta? Ô Juan, parece o Chaves. Sim, não. Quinta-feira eu preguei sobre o quê? Ah, que isso, hein? Quem está no corte do YouTube, a partir de agora, Clequete, gravando. Gênesis capítulo 18, verso de número 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. O Senhor apareceu a Abraão, próximo aos carvalhos de Manre. Quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ele disse: meu Senhor, se achar por bem favorecer este servo seu, não passe por mim sem fazer uma parada. Deixem que lhes traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou também trazer a vocês o que comer para recuperarem as forças. Depois de terem ficado com este seu servo, sigam em frente. Está bem, faça como você disse, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 ceias da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e tenro e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e pôs tudo diante deles. Enquanto comia, Abraão ficou em pé perto deles, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então um deles disse: voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso riu consigo mesma ao pensar: depois de velha e enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra. Tua Palavra é viva, eficaz, ela muda histórias, ela traz à existência aquilo que não existe. Nós te pedimos, fale conosco, Deus, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A história de Abraão, o pai da fé, o patriarca, aquele que é chamado de amigo de Deus, é uma das histórias que nós precisamos aprender. Quando nós nos reunimos num culto, você sabe qual é a finalidade de estarmos aqui? Você tem noção do porquê estamos aqui reunidos? Você tem entendimento do porquê o nosso culto é dividido entre momento de adoração, louvores e um momento da palavra? Nós precisamos entender que enquanto estamos adorando a Deus nos louvores, nós estamos entregando algo para Deus. Mas quando a palavra começa a ser ministrada, é quando Deus começa a entregar algo para nós. E aqui nós vamos prestando atenção, se alimentando, focado, o que Deus quer falar.
É por isso que eu já quero fazer um pedido às pessoas que trabalham na recepção e que cuidam de toda a organização do culto, para que não permita que pessoas fiquem lá fora conversando durante o momento da palavra. Porque o momento da palavra é o momento que o Senhor está falando conosco. É o momento que Deus se revela. Não existe nenhum culto que é como outro culto. Todos os cultos Deus fala, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã, amém? Então nós precisamos ter esse entendimento, e aqui nós estamos aprendendo com Abraão. Abraão, ele recebe uma palavra de Deus, quando Deus o chama e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção. Benditos serão aqueles que te abençoarem, malditos serão aqueles que te amaldiçoarem. Olhe para o céu, contre as estrelas, assim será a sua descendência. Olhe para o chão, veja as areias do mar, as areias da praia, cada grão delas, assim será a sua descendência. Abraão recebe uma promessa, e quando ele recebe essa promessa, aquilo queima o coração dele, ele começa a obedecer. Quantos de nós aqui não recebemos uma promessa, de repente no começo do ano, de repente no final do ano passado, em algum momento uma palavra foi liberada sobre nós, mas nós, por algum período da nossa vida, nós começamos a questionar essas palavras, sim ou não? Sim ou não? Quem aqui nunca questionou? Eu questiono direto, irmão. Não é possível, Deus, você falou que faria, não. Aí você começa a entrar em crise, porque nós não entendemos o modo que Deus trabalha, o modo que Deus se apresenta, o modo que Deus se revela. Então nós começamos a questionar, porque achamos que Deus, Ele tem que fazer as coisas do nosso jeito. Mas a Bíblia vai dizer que de repente, chegaram 3 homens, ali, passando por ali, e Abraão, ele teve uma percepção espiritual. Fala comigo, percepção espiritual. Mais uma vez, percepção espiritual. Nós somos muito bons em fazer leituras físicas, a leitura do mercado, a leitura do dólar, a leitura de pessoas, leituras de questões emocionais. A gente bate o olho em pessoas e começa a perceber, esse cara não está bem, essa pessoa não está legal. Mas nós temos dificuldade de entender o que a Bíblia vai dizer, que é sobre uma percepção daquilo que o Espírito está querendo falar. E não era para ser assim, porque as coisas do Espírito foram entregues à igreja. A igreja é o único fragmento na terra, o único ser da terra, o único corpo, elemento na terra que consegue e tem a autoridade de decifrar aquilo que Deus está falando. Porque tudo que Deus vai fazer, Ele revela à igreja, Ele revela aos seus profetas, Ele não revela ao ímpio. Ele não revela quem está lá fora, Ele revela aos filhos de Deus, amém? Jesus diversas vezes vai questionar o povo: cara, vocês conseguem discernir o tempo da plantação, o tempo da colheita, mas vocês não conseguem entender aquilo que eu estou falando. A andorinha sabe quando vai acontecer isso, o corvo sabe quando vai acontecer isso, mas o meu povo não entende os meus mandamentos. Abraão, ele teve uma percepção, quando aqueles homens passavam, ele vai e fala uma coisa para aqueles homens, Gênesis 18, do 4 ao 5, ele diz assim, ó: deixem que lhes tragam um pouco de água para lavar os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou também trazer a vocês o que comer para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com este seu servo, sigam em frente. Está bem, faça como você disse, responderam. Ele teve uma percepção de que algo espiritual estava acontecendo naquele lugar. Ele conseguiu fazer uma leitura. Alguma coisa está acontecendo de diferente. E se algo está acontecendo de diferente nesse ambiente, o meu comportamento tem que ser diferente. Sabe o que Abraão começa a fazer? Ele começa a preparar o terreno para o milagre que vai acontecer. Percepção, irmão. Discernimento. Você precisa começar a discernir algumas coisas espirituais. Por exemplo, está passando por muita luta. Luta atrás de luta, atrás de luta, atrás de luta, atrás de luta. É normal isso, sim ou não? Não é normal. Problema atrás de problema, atrás de problema, atrás de problema. Não é normal. Algo está acontecendo. Então nós temos que ter a percepção do que está acontecendo e se posicionar diante daquilo. O que a maioria faz? Vou sair fora da igreja, vou desanimar, vou parar. Nós começamos a fazer o contrário. Por quê? Porque a ave do céu entende, as árvores entendem as estações, os frutos sabem o tempo de cair, as árvores sabem o tempo de cair das folhas, mas o meu povo não entende a forma que eu faço. Abraão teve uma percepção de que havia um movimento espiritual naquele lugar. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a construir um ambiente do milagre.
Ele começa a construir um terreno. Esses homens estão passando por aqui. Ei, parem, deixa eu servir vocês. Deixa eu trazer água para lavar os pés de vocês. Fiquem debaixo dessa árvore. Enquanto eu vou lá na minha casa preparar um alimento e trazer uma oferta a vocês, fiquem aqui, porque eu vou voltar. Se vocês estão comigo, permaneçam aqui, por favor. Ele começa a ter uma percepção, porque aqueles homens estavam passando. A Bíblia vai dizer que são 3 homens que estavam passando. Mais à frente vai dizer, e o Senhor falou com Abraão. Há alguns teólogos acreditam, nem todos, mas alguns acreditam, que ali era a própria Trindade passando naquele lugar, Pai, Filho e Espírito. Outros não acreditam, acreditam que eram anjos. A definição que você quiser usar teologicamente está tudo bem, mas eu quero que você se apegue ao princípio que eu estou tentando te ensinar. Quando você perceber que algumas coisas diferentes estão acontecendo na tua vida, comece a preparar o ambiente para o milagre. Você não está entendendo o que eu estou falando. Quando você perceber que algumas coisas estão diferentes, começa a preparar o ambiente para o milagre. Porque nem tudo que você está vivendo ou experimentando tem que ser bom para entender que o milagre está chegando. Você sabia que o momento mais escuro da noite antecede o nascer do sol? O momento de maior escuridão, na virada do dia, na madrugada, antecede o nascer do sol. O que isso significa? Significa que quando você chega no momento a qual nada mais tem solução, é aí que a vitória está chegando na tua vida, irmão. É por isso que Tiago, olha que interessante, pastor. Tiago, ele vai falar algo incrível. Tende em vós grande alegria. Aí se eu estou sentado na igreja, eu já vou, nossa, vamos lá, tende alegria. Por quê, Tiago? Vamos lá, né? Tem que ter muita alegria, grande alegria. Quando passardes por diversos sofrimentos. Ah, você está de brincadeira, Tiago. Achei que você ia falar, tem de grande alegria quando cai 1 milhão na conta. Tem de grande alegria quando alguém te chama para fazer um churrasco. Eu já estava aqui preparado. Tem de grande, uma coisa a Bíblia fala, tem alegria, tem bom ânimo. A outra coisa ela fala, tem de grande alegria. Irmão, se a Bíblia está falando grande alegria, é grande alegria. Ela está dando uma ênfase no texto. E aí então nós paramos e começamos a falar, nossa, o que é que vai vir? Grande alegria por quê? Quando vier luta, quando vier sofrimento, quando vier dores. Por quê? Porque a dor que é gerada em você, fortalece a tua fé, gera perseverança em você e te dá acesso à herança que Deus tem preparado para a tua vida. Quando tudo parece que está dando errado, é Deus dizendo, está pronto para receber aquilo que eu tenho para entregar na tua mão. Meu Deus, irmão. Ou vocês estão com a vida muito boa, ou vocês não estão pentecostal hoje, ou vocês não estão entendendo o que eu estou pregando. Eu passei os 2 piores meses da minha vida nos últimos meses. Na verdade, eu acho que toda vez eu falo que foi os piores, é porque cada dia vai piorando mais, parece. Mas os 2 últimos eu fiquei em choque. Os 2 últimos eu recebi bastante mensagem da igreja. Pastor, você não está bem. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Mas não estava dando. Mas não faltei um culto, não saí do meu lugar um dia, me ajoelhava todos os dias aqui e chorava, falando assim, eu vou me alegrar, porque eu sei que aquilo que o Senhor está preparando é grande demais para aquilo que eu vou viver. E o Senhor está me esmagando, porque aquilo que o Senhor quer entregar é grande, então eu vou permanecer, ainda que eu não entenda, ainda que não faça sentido, ainda que esteja doendo, eu vou permanecer na Tua palavra. O cenário aqui é o que, irmão? Abraão estava velho, Sara já tinha parado seu período menstrual, a promessa já não fazia mais sentido. Você vai ter grande multidão, conte as estrelas do céu, conte as areias da terra, assim será a sua descendência. Deus, cansado, cara, cansado de muita promessa, o tempo já passou para mim, acho que eu errei, então já foi, já deu, essa parada de igreja, essa parada de espiritualidade, não Deus, está de boa. Mas havia algo dentro do coração dele que, quando ele vê um ambiente espiritual se formando próximo dele, quando ele começa a discernir o ambiente espiritual, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu preciso oferecer algo, eu preciso entregar algo na presença desse Deus poderoso. Eles estão aqui, então eu vou entregar, eles estão aqui, então eu vou adorar. Mata o melhor animal, prepara pães, traz água, coloca eles debaixo de uma árvore, porque hoje eu vou servir o meu Deus, hoje eu vou entregar o que eu tenho. Eu não tenho muito, eu estou cansado, eu estou desanimado, mas eu vou entregar, eu vou adorar, eu vou servir, eu estou aqui, não vai embora, permanece aqui comigo até eu voltar. É por isso que o diabo fica doido com a gente.
porque tenta te destruir o tempo inteiro, tenta te parar o tempo inteiro. É doença, é acidente, é morte na família, pastor Alex, é tanta coisa que começa a acontecer. A gente acha que a gente vai sucumbir em tanto problema no casamento, problema financeiro, problema em todas as áreas. Você fala assim, agora é o fim. Mas de repente, algo acende dentro do teu coração, uma palavra começa a queimar dentro do teu coração. Você fala assim, é Ele que está aqui, é Ele que está falando. E de repente você começa a se levantar. Quando não há mais força, quando não há mais vontade, você já tinha parado, você já tinha desanimado, mas você ouve uma voz dizendo, meu filho, não temas, sou eu que estou falando com você. Ah, irmão, algo começa a acender dentro de você e você começa a se levantar. Aí o diabo fala assim, eu não acredito, tentei de tudo para parar esse cara, tentei desanimar, tentei fazer com que as promessas não acontecessem, tentei desiludir ele, mas nada. Irmão, tem milagre que ainda não aconteceu na nossa vida, porque a gente não aprendeu a construir ambientes para Deus. Presta atenção, uma mulher quando ela descobre que está grávida, ela descobre o sexo do bebê, sabe o que ela começa a fazer? Preparar o ambiente para a chegada do bebê. Ela já viu o bebê sim ou não? Ela não viu ainda. Ela já sabe o rosto, já sabe o tamanho, não. Mas o que ela começa a fazer? Preparar o ambiente. Aqui vai ficar o berço, aqui vai ficar o armário, nós vamos pintar a parede assim. Ela já começa a visualizar, porque ela sabe que tem algo dentro dela sendo gerado. Sabe qual é o problema nosso? Deus gerou algo dentro do nosso coração, e Ele começou a borbulhar dentro de nós, mas em algum momento a gente parou de acreditar que aquilo que Deus colocou dentro de nós ia dar à luz um dia. E a gente abortou o processo, a gente abortou aquilo que Deus estava fazendo em nós. A palavra é a semente foi lançada, entrou dentro do teu coração, você falou, é para mim. Mas no processo, a gente desanima e para de preparar o ambiente. Irmão, se Deus falou que vai acontecer na tua vida, mas não tem ninguém nessa terra, nem debaixo da terra, que pode desfazer, anular aquilo que Deus falou a teu respeito. Não importa o tempo, não importa a idade, ele já era velho, já não podia ter filhos, Sara também não podia, tanto que no ambiente, Sara está ouvindo lá atrás da tenda, e quando o anjo fala, no ano que vem, nessa mesma data, você vai ter um filho, sabe o que ela faz? Irmão, quando a pessoa dá risada, é que tipo assim, ela já chegou num nível, tipo assim, que ela está muito cansada, porque uma coisa é a pessoa falar para você, você vai... Ô pastor engraçado, o anjo é da hora, esse anjo, hein? Anjo engraçado, não sabe de nada, eu já estou velha, Abraão já era também, nada. O que ela faz? Ela dá risada, porque já passou da linha do desânimo, já não há mais uma esperança. Quando você ri, irmão, é que, tipo assim, deixa isso para lá. Ela riu, mas Abraão creu. Ele continuou preparando o ambiente, ele continuou acreditando que a palavra ia acontecer, ele percebeu a presença de Deus naquele lugar, ele sentiu aquilo que ele sentiu, a mesma voz de Gênesis 12 dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, olha para o céu, conta as estrelas. A presença que ele sentiu naquele dia, foi a mesma presença que ele viu chegando na frente dele naquele momento. E a única coisa que ele fez foi se prostrar, adorar e preparar um ambiente de adoração. Segundo Reis capítulo 4, verso número 10, uma mulher, sabendo que havia um profeta de Deus passando por aquela terra, ela toma uma decisão, ela diz assim, vamos construir um pequeno quarto, com paredes de tijolos no andar superior, e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, assim sempre que ele nos visitar, terá aonde ficar. Aquela mulher constrói um quarto no andar superior da tua casa, porque toda vez que o profeta passava, ela fala assim, profeta, tem um quarto para você, dorme lá. O que aquela mulher não sabia que ela estava fazendo, é que enquanto ela construía aquele quarto era o ambiente que Deus ia ressuscitar o filho dela. Ela já tinha construído um ambiente para o milagre e nem sabia, irmão. Tudo que você constrói hoje, na presença de Deus, saiba de uma coisa, vai fluir milagre desse lugar. Aquela mulher não podia ter filhos. Quando o profeta pergunta para ela, o que eu posso fazer por você? Ela fala, não precisa de nada não. Aí ele descobre que ela não tinha filhos, e ele fala, no ano que vem, nessa mesma data você vai ter um filho. A mesma coisa que Sara ouviu, essa mulher ouviu. A mulher engravidou, teve um filho.
Esse filho cresce, o profeta já tinha ido embora, a vida já tinha continuado. Aquele quarto era o quarto que o menino dormia agora, o quarto do menino. O ambiente que ela preparou trouxe o menino para ela. Mas por uma enfermidade o menino morre, ela vai até o profeta. O profeta volta e lá em 2 Reis 4,35 diz: então Eliseu se levantou e pôs-se ao andar pela casa de um lado para o outro. Depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ela não sabia, mas o ambiente que ela tinha construído há anos atrás foi o mesmo ambiente onde o filho dela foi curado e voltou a viver. Tudo que você está construindo hoje diante de Deus, irmão, tudo que você está preparando hoje diante de Deus pode parecer em vão, pode parecer pequeno. Recepcionar uma pessoa, tocar na igreja, pregar o evangelho. Pastor, mas eu preguei uma vez e nunca mais preguei. Não importa, você construiu algo no reino de Deus. E tudo que você constrói, milagres vão ser gerados. Começa a preparar, irmão. Pastor, mas já fiz tantas vezes, já tentei tantas vezes, nada dá certo. Aí nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a bloquear dentro do nosso coração a esperança de que algo vai acontecer. Como que funciona isso? Eu me lembro quando eu era criança e meus pais são divorciados, então o meu pai vinha me visitar de 15 em 15 dias, conforme o juiz determinou. E minha mãe falava assim, ó, final de semana seu pai vem te buscar. Então fica preparado, arruma sua mala, seu pai vai vir te buscar. E eu arrumava minha mochilinha e tal, ficava lá sentadinho no sofá. Mãe, meu pai chegou? Não, ainda não, seu pai está vindo. Pá, e passava o dia inteiro e meu pai não chegava. E aí eu ficava chateado, meu pai não veio. Ah, seu pai teve um problema, mas no outro final de semana ele vem. Não, tá tudo bem. E no outro final de semana, aquela ansiedade, meu pai vai vir. E de repente, me arrumava, ficava tudo pronto. Cadê meu pai, mãe? Não, seu pai não veio. Chegou um momento que minha mãe começou a falar para mim assim, ó, seu pai vai vir. Você acha que eu arrumava minhas coisas e ficava preparado? Sim ou não? Eu simplesmente bloqueei algo dentro do meu coração dizendo, é melhor eu nem ter esperança para que eu não me frustre. Mas você acha que isso que foi gerado em mim lá atrás só gerou consequências nessa área? De repente eu comecei a viver uma vida inteira sem gerar expectativa em nada. Ah, entrevista de emprego. E aí, você está animado? Não, estou nada. Ah, se der certo, Deus, se não der também, irmão, está de boa. E aí, seu aniversário está chegando, como que você está animado? Estou nada, aniversário, todo mundo faz aniversário todo ano, isso aí não tem nada a ver. Estou animado, vou ficar mais velho, estou quase mais próximo da morte. Então você vai criando uma sensação de não ter esperança nas coisas. Quem aqui já passou por isso? Já viveu em algum momento isso? Você vai criando, para que eu vou gerar expectativa? Só qual que é o problema, irmão? Isso não afeta só a área emocional, isso não afeta só algumas áreas da igreja, isso da nossa vida, afeta a nossa área espiritual. Então você recebe uma palavra, Deus vai fazer grandes coisas, o que acontece dentro do teu coração? Acende uma chama. Aí você fala, uau, Deus tem algo para mim. Só que os dias vão passando, aí você tem a sensação de que o seu pai ia vir te buscar e não veio. Aí o que você começa a fazer? Você começa a diminuir o nível do teu comportamento. Por quê? Porque eu não quero me frustrar. Para que eu vou ficar? Para que eu vou ficar me matando na expectativa de que... Não, é melhor eu ir de boa. É por isso que a Bíblia vai dizer em Provérbios que a esperança adiada adoece o coração. Porque quando eu tenho uma esperança de que algo vai acontecer e não acontece, adiando essa esperança, meu coração adoece. E é por isso que nós estamos tão abaixo das promessas de Deus. A nossa expectativa daquilo que Deus pode fazer diminui. Jesus nunca repreendeu um discípulo por pecar, mas repreendeu os discípulos diversas vezes por pequena fé. Porque o problema do pecado ele resolveu na cruz, e o pecado já não tem mais poder sobre nós. Mas a falta de fé é a única arma que o diabo usa para parar você. Presta atenção, o diabo ele é o pai A mentira é o único artifício que o diabo pode usar contra você para fazer você desacreditar daquilo que Deus falou. Gênesis capítulo 3, será mesmo que foi isso que Deus falou, Eva? Deus não quis dizer isso, mentira. Eva começou a parar para pensar e falou, eu acho que não foi bem isso que Deus disse, comeu do fruto. Jesus é levado ao deserto, tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites, ele não comeu.
a Bíblia vai dizer que Satanás se apresenta para ele no último dia e faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Será mesmo que tu és o Filho de Deus? Porque quando Jesus é batizado, o céu se abre e uma voz é declarada: tu és meu Filho amado. 40 dias depois Satanás se apresenta e fala assim: será mesmo que tu és o Filho de Deus? Será? Será mesmo que todas as promessas que Deus tem para você vai acontecer? Será que você vai casar? Será que você vai ter uma família feliz? Será que você vai ser um pastor um dia? Será que você vai ser um pregador? Será que Deus vai te levar para as nações, como você ouviu quando você era criança? Eis que vejo pássaro de ferro. Será? Não, isso aí, você diminui a tua expectativa naquilo que Deus falou, porque você tem medo de se frustrar, porque você acha que o Deus que falou é igual o pai que abandonou. Uma coisa que você não lembra, ou que você se esqueceu, é que o Deus que fala faz. O Deus que promete cumpre. Ele não é igual o homem, ele não é em figura humana que mente, engana. Ele é Deus soberano e a aliança dele é com ele e com a palavra dele. Ele falou e ele vai fazer. Por quê? Por você não, porque ele é Deus. Então quando Sara ri, ela está fazendo o quê? Ela está colocando para fora aquele riso, para ela não gerar uma expectativa dentro do coração dela. Você já percebeu que quando algo é falado para nós, nós tentamos pegar aquilo que foi falado para nós e nós fazemos uma zoeira em cima? Por que nós zoamos em cima da situação? Para aquilo não entrar dentro do nosso coração como uma ferida. Então quando alguém fala assim: tá gordinho, hein? O que você faz? É picanha, irmão. Você se zoa. Sim ou não? Eu tenho propriedade, eu já fiz muito isso. Você se zoa. Por que você se zoa? Porque você tem medo que aquela palavra entre dentro do teu coração. Então você faz uma graça, você faz uma piada, você zoa a si mesmo. Porque o teu cérebro, ele começa a não entender que se aquilo é uma realidade ou se aquilo é uma brincadeira. Quando Sara dá risada, o que ela está fazendo? Deixa para lá, para que aquilo não gere uma esperança dentro do meu coração. E nós vamos vivendo a nossa vida assim. Nós vamos levando as coisas assim. Porque nós achamos que o Deus que falou é o Deus que não vai cumprir. Porque lá em Gênesis 12 ele falou que faria e não fez ainda. Em 2000 e tanto Deus falou que ia fazer, e olha onde eu estou. Estou vivendo o pior momento da minha vida, estou vivendo a pior estação, estou vivendo o pior estágio. Eu não sei o que está acontecendo, Deus me abandonou. O que é que está acontecendo comigo? Eu quero me matar, eu quero tirar minha vida. Eu estou doente, o que está acontecendo? Deus não falou que ia cuidar, e agora? O que eu estou vivendo? É que você ainda não entendeu. Tende por grande alegria o passar por diversos sofrimentos, porque é nesse momento que Deus está te levantando, é nesse momento que Deus está te fortalecendo, é nesse momento que Ele está dizendo: anjos do céu, desçam lá e sirvam meu filho, porque eu tenho algo para a vida dele, e ele não vai parar. Sara riu, mas Abraão creu. Ele creu, irmão. Romanos capítulo 4, verso de número 18 ao 21. Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Eu já não tenho mais vitalidade em mim, já não tem nada de produção aqui. Eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço que em mim nada tem, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu não sei como vai ser, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. O meu Deus falou, Ele vai cumprir, Ele vai entrar com a providência, Ele vai sustentar minha casa, Ele vai me levar aonde Ele quiser me levar. Como? Não sei, mas eu creio. Não olhe a circunstância, irmão, porque se fosse olhar a circunstância, nenhum de nós aqui estaríamos na posição que estamos hoje. Nenhum, irmão, nenhum. Quem aqui tem habilidade? Tainá Mascarenhas fecha negócio aí com grandes empresários. Deus colocou ela em mesa de pessoas poderosas. Você achou que se um dia você ia estar lá? Você tem capacidade para estar lá? Mas é Deus quem faz, irmão. É Deus
quem nos coloca, nos posiciona, nos ajusta. Por quê? Porque quando Ele estava passando, eu tive a percepção de que o meu Deus está passando. Eu peguei tudo que eu tinha, coloquei aos pés dele e falei: fica comigo, Jesus, cuida de mim. Eu não tenho nada em mim de bom, mas eu tenho uma promessa. Faz em mim, Jesus, faz em mim. Não tem, irmão, eu tenho TDAH num nível assim elevado, acho que está ficando cada vez pior. Eu tenho uns BO na minha cabeça. Às vezes eu estou falando aqui, eu falo uma besteira. Do nada, eu estou falando, eu abro uma caixa, vou para outra. Quem ouviria eu? Nasci em Pirangi, irmão. Pirangi. Alguém conhece Pirangi aqui? Não. 10 mil habitantes. O versículo da minha vida é: pode por acaso sair alguma coisa boa de Pirangi? Pirangi, irmão. Casei com uma mulher bonita, maravilhosa. Minha esposa está cada vez melhor, irmão. Que nem vinho essa mulher. Quanto mais velha, melhor. Vai envelhecendo, vai ficando mais. Ela anda aqui toda posturada, não é? Mulheres. Nossa, eu fico olhando ela assim, eu falo: nossa, que mulher gata, Jesus. Davi, lindo. Vocês viram Radassa, gente? Gente, pode sair alguma coisa boa disso? Deus é bom, irmão. Deus é bom. Você tem que crer que Deus tem poder para fazer. O menino que ficava sentado esperando o pai chegar, que nunca chegou, hoje é o pai que pode acordar todos os dias com o filho no colo, levar para passear, brincar com ele, olhar nos olhos dele e falar: eu nunca vou te abandonar. Deus muda histórias, irmão. Deus muda realidades. Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa para a tua casa. Mas pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender uma única coisa. Mateus 17:20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Por que não estamos vivendo? Porque o diabo destruiu a nossa mentalidade quando éramos crianças e colocou uma expectativa dentro de nós, expectativas que foram frustradas. Então você criou um modus operandi dentro da tua cabeça: não vou criar expectativa para que eu não me frustre. E a realidade é que os seus relacionamentos são rasos porque você não tem expectativa no outro, e a gente não desfruta do melhor que há no outro porque nós já fomos tanto feridos por pessoas que a gente não consegue desfrutar da presença de alguém sem achar que a pessoa está tentando tirar algo de nós. O diabo destruiu a gente, destruiu a nossa cabeça, as nossas emoções, e cada vez mais nós queremos parecer posturado diante das pessoas. Tá tudo bem, eu sou bom, eu sou forte, mas estamos cada vez mais destruídos sem crer naquilo que Deus tem para nós. Aprenda uma coisa: para você destruir algo, você não precisa matar, você só precisa contaminar. O diabo entendeu que ele não precisava tirar a tua vida, porque ele não tem poder para tirar a tua vida. Então ele só lançou uma seta na tua cabeça. Puf. Será mesmo que é isso que Deus tem para você? Será mesmo que você vai ter filho, Abraão? Será, Abraão? Contra toda a esperança, em esperança ele creu, porque ele sabia que aquele que havia prometido era fiel para cumprir. O Deus que prometeu, Ele vai cumprir na tua vida em nome de Jesus. Gênesis 21, verso de número 6 ao verso de número 7. Olha o que vai dizer o texto. Um ano se passou. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Ela acrescentou: quem diria? Você pode falar comigo? Quem diria? Quem diria, hein? Sabe qual é a palavra que Deus está falando para você? Está chegando o momento de você ouvir isso. Quem diria, hein? Quem diria, hein? Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Quem diria, hein? Está chegando o dia do teu casamento, que as pessoas vão olhar nos seus olhos e falar assim: quem diria, hein?
Casou. Quem diria, hein? Não achou que não ia ter filhos e olha essa criança correndo pela igreja. Quem diria, hein? Quem diria que você estaria batizando seus pais na igreja? Quem diria, hein, que isso ia acontecer? Quem diria, hein? Olha a empresa que você está trabalhando, parabéns. Quem diria, hein? Vão pegar a sua foto no Instagram e vão falar assim: olha ele, olha o que Deus fez na vida dele. Caraca, quem diria, hein? Levou mesmo, Deus falou que ia fazer e fez, hein? Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Quem diria, irmão? Quem diria que isso ia acontecer? Vai acontecer, irmão. Porque nós precisamos entender quem foi que disse. Quem diria? Foi Ele quem disse. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ezequiel 37, verso de número 14. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Quem diria, hein? Deus disse. Quem diria que a casa do Pai em 6 anos chegaria num ambiente como esse? Quem diria, hein? Deus. Quem diria, irmão? Quem diria que você ia sair dessa depressão? Quem diria que a nuvem negra que pairava sobre a tua cabeça ia desaparecer um dia? Quem diria que uma mulher abandonada, largada, traída, restauraria a tua casa, a tua família, teria filhos, seria alegre, sentaria na mesa, tomaria café da manhã com teu esposo, lendo a palavra? Quem diria? Quem diria que a mãe estéril poderia ter filhos? Vai chegar um momento que você vai pegar o teu filho no colo, no hospital, assim que nascer, vai ver o primeiro choro dele, você vai olhar e falar assim: quem diria? Quem diria? Esse é o nosso Deus, irmão. Você vai entrar na empresa dos teus sonhos, no primeiro dia de trabalho, quando você estiver passando o teu crachá, colocando sua digital, passando naquela catraca, você vai olhar e falar assim: quem diria? Quando você estiver sentado para fechar os maiores negócios que Deus vai colocar na tua mão nessa terra, na hora que você estiver vendo aquele papel sendo assinado, e a pessoa falando: me passa o Pix que eu vou fazer à vista, você vai falar: quem diria? Abraão creu, ele creu contra toda esperança, ele viu acontecendo, ele olhou a presença chegando, ele discerniu o ambiente espiritual. Quantos aqui conseguem perceber que Deus está falando nesse lugar? Começa a discernir aquilo que Deus está falando, irmão, e quando você entender, você vai falar assim: eu preciso ir entregar tudo que eu tenho para Ele. Ele está passando, eu preciso parar Ele. Quem diria que o cego voltaria a enxergar? Quem diria que o aleijado voltaria a andar? Mas eu quero finalizar com a última coisa. Um dia, todos nós passaremos pelas portas do céu. Estaremos juntos como um lindo coral, adorando um único Deus e um único Senhor. Todos ali adorando em uma só voz ao Rei eterno, aquele que é digno. Nós estaremos ali. Eu quero muito virar minha cabeça para o lado e ver alguns de vocês, porque cada um vai estar espalhado em um canto, não vou conseguir ver todo mundo. Eu vou olhar e falar assim: quem diria? A gente não era nada lá embaixo, dos pecadores, os piores. Quem diria que os caras da parede preta iam estar aqui? Quem diria? Nós estamos adorando aquele que é digno. Foi difícil, mas chegamos. Pelo sangue Ele nos resgatou, pelo sangue Ele nos amou, pelo sangue Ele nos sustentou. Quem diria que chegaríamos até aqui, mas chegamos. Quem diria que você chegaria até o fim de dezembro? Quem diria que você viraria um ano tomando ceia na igreja? Alguém que no ano passado virou o ano no meio das praias, jogando coisas no mar, vai passar a virada do ano tomando santa ceia, de joelhos na presença dEle, louvando o nome do Senhor. Quem diria? É Ele, irmão. Se coloque de pé. A mensagem para você nessa noite é a seguinte: ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja cansado, ainda que você tenha chegado num nível como Sara, você já está dando até risada, porque você está tentando bloquear o sentimento de entrar dentro do teu coração. Existe uma palavra para você, e a palavra é: quem diria, hein? Quem diria que você voltaria a pregar? Quem diria que você voltaria a ministrar com autoridade? Quem diria? Deus tem algo lindo preparado para a tua vida. Quem diria que o casamento ia voltar? Quem diria?
O homem não tinha expectativa, o homem não tinha esperança, mas Deus liberou uma palavra. E quando Deus libera uma palavra, ninguém pode ir contra a palavra que Deus liberou, irmão. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, se você